Oi, pessoal. Nossa aula de hoje vai falar do início da trigonometria, só que essa trigonometria, por enquanto, no triângulo retângulo. Uma trigonometria que a gente pode dizer que é uma trigonometria básica, tá? A pequena trigonometria, vamos dizer assim, porque ela está limitada só no primeiro quadrante. Veremos o que isso significa quando a gente for dando continuidade aí nas aulas de trigonometria. Vou fazer primeiro uma recapitulação do triângulo retângulo, dos elementos que são importantes, que é para depois nós usarmos no que vem, tá? Vamos relembrar algumas coisas aí. Um triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos internos é reto. Por isso o nome retângulo, triângulo retângulo. Tudo que está relacionado com ângulo reto se chama retângulo. Triângulo retângulo porque tem um ângulo reto. Mas como qualquer triângulo, ele tem três ângulos internos. O ângulo reto, um certo ângulo alfa, um certo ângulo beta. Três ângulos internos. E nós sabemos que em um triângulo qualquer, não é só no triângulo retângulo, num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos sempre dá 180 graus. Mas como já tem um 90 conhecido, que é o ângulo reto aqui em cima, faltam 90 para completar os 180 de qualquer triângulo. E esses 90 que faltam é a soma desses dois. Então, a primeira afirmação que eu posso falar é que a soma de alfa mais beta nesse triângulo sempre vai dar 90 graus. Sempre. Que aí fica 90 desse com 90 desses dois juntos, 90 com 90, 180. Aprendemos que toda vez que nós somamos dois ângulos e o resultado é 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Esses dois ângulos, então, são ângulos do tipo complementares. Segunda coisa importante, nesse triângulo, e a outra coisa que é exclusiva praticamente dele, os lados têm nome, hipotenusa e cateto. E eu preciso aprender a localizar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Sempre comece pela hipotenusa. Sabendo onde está o ângulo reto, você pega o lado oposto, ou seja, em direção oposta a ele, você chega ao lado. Aqui não. Você saiu daqui e foi em direção oposta. Esse lado que é oposto ao ângulo reto sempre será a hipotenusa. Outra forma que a gente pode dizer, sabendo que o triângulo é retângulo, o maior lado sempre vai ser a hipotenusa. Sempre. O maior lado. Ou o lado oposto ao ângulo reto. Localizada a hipotenusa, automaticamente você localizou os catetos. Os dois que sobram serão chamados de cateto. O cateto AB e o cateto AC. Dois catetos. Esses catetos eles têm uma característica importante também. Vamos relembrar uma definição? Altura de um triângulo. A altura do triângulo é o segmento que vai de um dos seus vértices, que liga um dos seus vértices à reta suporte do lado oposto. Reta suporte, a reta que contém, do lado oposto, formando com ela um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Altura, sai de um vértice, vou sair do vértice B. Tem que ir até a reta suporte do lado oposto. O lado oposto dele está aqui. Reta suporte, a reta que contém. Aqui está a reta suporte. Então eu saio do vértice, vou até a reta suporte lá do lado oposto e formo um ângulo reto. Isso é altura. Essa é a definição de altura. Vou sair e fazer a altura do vértice C. Sai do vértice, vai até o lado oposto, o lado AB, ó. Tá aqui o lado oposto, ó. Reta suporte. Sai do vértice, vai até a reta suporte do lado oposto e forma ângulo reto. Peraí, isso é altura? Sim. Então, segunda coisa importante. Nesse triângulo, os catetos também são alturas. O que me leva a uma última constatação. Eu já fiz a altura do vértice B, já fiz a altura do vértice C, falta a altura do vértice A. Por definição, sai do vértice,
reta suporte aqui do lado oposto, sai do vértice, vai até a reta suporte do lado oposto e forma com ele um ângulo reto. Essa é a terceira altura. 3 alturas: a altura do vértice B, a altura do vértice C, que são os próprios catetos, e a altura do vértice A. Altura. Vou pôr aqui uma letra aqui nesse ponto onde eu cheguei, ponto H. Então, AH é chamado de altura relativa à hipotenusa. Por quê? Porque foi a altura que veio se encontrar com a hipotenusa, que atingiu a hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa. Ela é, nesse triângulo, a única altura que não é lado, porque as outras duas alturas são os próprios lados, os próprios catetos. Então ela é a única altura que não é lado. E de agora em diante, enquanto eu estiver aqui nessa matéria, toda vez que eu falar altura, eu estou falando dessa, tá? Só para não ter que escrever toda hora altura relativa à hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa, vamos definir assim. Toda vez que eu falar altura, eu estou falando de AH, altura relativa à hipotenusa. Porque as outras duas alturas eu não vou chamar de altura, eu vou chamar de cateto. Tá certo? Então, toda vez que eu falar a partir de agora altura, é dessa altura que eu estou falando. Porque as outras duas serão chamadas de catetos. Então, essa aqui, a altura relativa à hipotenusa, é a única altura que não é lado. E quando essa altura veio atingir a hipotenusa, ela criou dois novos segmentos. Esse segmento aqui e esse segmento aqui, que são chamados de projeções. Projeção, projeção. Sombra, projeção. A sombra. Sombra do cateto AB. Como se aqui tivesse a luz, batesse aqui no telhado e aparecesse a sombra aqui embaixo. Aqui estava a luz, bateu aqui no telhado, apareceu a sombra aqui embaixo. Então é a sombra do cateto AC, projeção, a projeção do cateto AB, que veio bater aqui na hipotenusa. Certo? Então eu tenho também esses dois elementos, o BH e o CH, são as projeções dos catetos. Sobre a hipotenusa. E esses elementos aqui, catetos, hipotenusa, altura e projeções, formaram o primeiro grupo de relações conhecidas como relações métricas. Relação entre as medidas. Métricas, medidas. Existe uma relação entre as medidas desses elementos. Eu conhecendo a medida de um, eu consigo obter a medida do outro. É essa a ideia, relações métricas, relações entre as medidas. Eram 4, eu não vou deduzi-las, eu vou simplesmente citá-las e de uma maneira reduzida, porque isso aqui é só relembrando a parte básica, tá? Para a gente poder entrar na trigonometria. A primeira relação é a relação que existe entre o cateto e a projeção dele. Se essa projeção é a sombra do cateto, se ela é formada pelo cateto, existe uma relação entre ela, a sombra, e o cateto que deu origem a ela. Então, resumidamente, o quadrado de um dos catetos vai ser igual o produto da projeção dele pela hipotenusa. Resumido, tá? O quadrado de um dos catetos é igual ao produto da projeção dele pela hipotenusa. Então, usando o nosso aqui, usando o cateto AB. AB é o quadrado do AC, né? Desculpe. AC ao quadrado é igual à projeção dele, CH, vezes a hipotenusa, BC.
Posso aplicar para o outro cateto também. AB ao quadrado é a projeção dele, que agora é BH, vezes a hipotenusa BC. Primeiro grupo de relação, que envolve, então, o cateto, a projeção e a hipotenusa. O segundo grupo de relação, quem deu origem, podemos pensar assim, às duas projeções, foi a altura. Somente quando eu fiz a altura relativa à hipotenusa, é que apareceram as duas projeções. Então existe relação entre a altura e os dois elementos que ela acabou determinando, as duas projeções, que é o quadrado da altura é igual ao produto das duas projeções. Projeção vezes projeção. Uma vezes a outra, claro, né? Uma projeção vezes a outra. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, AH, altura ao quadrado, é o produto das projeções BH vezes CH. O terceiro grupo é o que envolve os elementos iniciais, ou seja, tirando apenas as projeções, os catetos, a hipotenusa e a altura. O produto entre os dois catetos, um cateto vezes o outro, cateto vezes cateto, é igual ao produto da altura pela hipotenusa. Então, no nosso exemplo aqui, um cateto, o cateto AB, vezes o outro cateto, o cateto AC, é igual ao produto da altura AH pela hipotenusa BC. E o quarto e último, básicos, né? Tem as derivações depois, mas o quarto e último básico é aquele que envolve só os elementos iniciais mesmo, os dois catetos e a hipotenusa, os lados do triângulo, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse talvez o mais famoso, né? Recebeu até o nome, mas ele faz parte das relações métricas, é uma das relações. Ele é conhecido como Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras é apenas uma entre as relações métricas do triângulo retângulo. Não é a única, é uma delas. Tá? Essas são as relações que envolvem as medidas do triângulo, as medidas principais. A partir desse jogo de medidas, nós vamos começar a trabalhar um segundo grupo de relações, que são as relações trigonométricas.